Oi, gente, bom dia. Estão por aí? Ó, a gente está na página do livro físico 186. Vamos ver se acham aí, se alguém souber do PDF, se puder colocar aqui. Peraí. A gente vai começar do parágrafo sem análise. Veja se todo mundo se acha. Ó, a Sara colocou aqui que é 216, a página do PDF. Obrigada, Sara. Podemos? Sim? Então, vou começar. Sem análise, apenas mediante uma suspeita, permiti-me interpretar uma pequena experiência de um amigo, que durante 8 anos havia sido meu colega de escola. Certa vez, ele ouviu uma palestra minha apresentada a um pequeno círculo sobre a novidade de que o sonho é a realização de desejos. Ele voltou para casa, sonhou que tinha perdido todos os seus processos. Ele era advogado e se queixou disso a mim. Eu tentei me salvar com a desculpa: não se pode ganhar todos os processos, mas pensei comigo mesmo. Se durante 8 anos ocupei um lugar na primeira fila como o melhor da turma, enquanto ele ficava trocando de lugar no meio da sala, será que persistia daqueles anos de infância o desejo de que eu também me expusesse à reprovação uma vez na vida? Aí, o fato curioso: 8 anos como primeiro na fila. 8 anos sendo mais inteligente, né? Não é pouca coisa. Essas escolas tinham isso, né? Hoje em dia pararam com essa coisa das escolas de, pelo menos assim, a maioria das escolas. Não sei se vocês estudaram escola pública ou particular, não sei como que era nas outras, mas na pública saiu uma listagem assim, ó, com quem era o melhor aluno da sala e saía do primeiro até o último. Vocês viveram essa fase também? Estou denunciando a idade. Não? Tá. Não tinha, na minha tinha. Pô, a gente vai começar agora 187, primeira linha. Outro sonho de caráter mais sombrio também me foi contado por um paciente como objeção à teoria do sonho de desejos. A paciente, uma mulher jovem, começou: o senhor se lembra de que a minha irmã agora só tem um filho, o Caio. Otto, o mais velho, morreu quando eu ainda morava em sua casa. Otto era meu querido, eu praticamente o criei. Gosto também do pequeno, mas naturalmente não tanto quanto do falecido. Sonho então, nesta noite, que vejo Carl morto, deitado na minha frente. Ele está em um pequeno caixão, as mãos dobradas, velas em volta, ou seja, exatamente como o pequeno Otto na época, cuja morte me abalou tanto. Agora, o que isso significa? O senhor me conhece. Seria eu uma pessoa tão ruim a ponto de desejar a minha irmã a perda do único filho que ainda lhe resta? Ou significaria o sonho que eu preferiria que Carl tivesse morrido no lugar de Otto, que eu amava muito mais? A pessoa já fala o sonho e já faz a interpretação. Né? É isso aí. Eu lhe garanti que podíamos descartar essa segunda interpretação. Após uma breve reflexão, pude comunicar-lhe a interpretação correta do sonho, que ela então confirmou. Consegui fazer isso porque conhecia toda a história da sonhadora. Órfã desde cedo, ela havia sido criada na casa da irmã, bem mais velha, e conheceu, entre os amigos e visitantes da casa, também um homem que deixou uma impressão duradoura em seu coração. Durante algum tempo, tudo indicava que esse relacionamento, praticamente não verbalizado, terminaria em casamento. Mas esse final feliz foi frustrado pela irmã, cujas motivações nunca foram plenamente esclarecidas. Depois da ruptura, o homem amado passou a evitar a casa. Algum tempo após a morte do pequeno Otto, que passara a ser objeto de seu afeto, ela se tornou independente.
No entanto, não conseguiu libertar-se da dependência em que caíra devido à afeição pelo amigo da irmã. Seu orgulho a orientou a evitá-lo. No entanto, ela não conseguiu transferir seu amor para os outros pretendentes que apareceram em seguida. Quando o homem amado, que pertencia à classe dos escritores, anunciava uma palestra em algum lugar, ela se fazia presente entre os ouvintes e não perdia uma oportunidade de vê-lo de longe em outros locais. Eu me lembrei de que, na véspera, ela me contara que o professor pretendia ir a um concerto e que ela também pensava em ir para novamente ter a alegria de vê-lo. Isso foi no anterior ao sonho. Isso foi no dia anterior ao sonho. O concerto aconteceria no dia que ela me contou o sonho. Assim, foi fácil elaborar a interpretação correta. E eu lhe perguntei se ela se lembrava de algum evento que transcorrera após a morte do pequeno Otto. Imediatamente ela respondeu: certamente. Na época, o professor retornou após uma longa ausência, e eu o vi de novo junto ao caixão do pequeno Otto. Era exatamente o que eu havia esperado. Assim, interpretei o sonho da seguinte forma: se o outro garoto morresse agora, o mesmo se repetiria. A senhora passaria o dia com a sua irmã. O professor certamente viria para oferecer seus pêsames e a senhora o veria nas mesmas circunstâncias de então. O sonho nada mais significa do que esse desejo de revê-lo, contra o qual a senhora luta internamente. Sei que tem em sua bolsa a entrada para o concerto de hoje. Seu sonho é um sonho de impaciência. Ele antecipou em algumas horas o reencontro. Deve acontecer ainda hoje. Para encobrir o seu desejo, ela havia escolhido uma situação em que esse tipo de desejo costuma ser reprimido. Uma situação em que o luto tanto nos domina que não pensamos em amor. Mesmo assim, é bem possível que também, na situação real, fielmente copiada pelo sonho, ao lado do caixão do primeiro garoto tão amado por ela, ela não tenha conseguido suprimir o terno sentimento pelo visitante, do qual sentira tamanha falta. Teve explicação diferente um sonho similar de outro paciente, que na juventude se destacara pela espirituosidade e pelo ânimo alegre, e que ainda demonstrava essas qualidades, pelo menos durante o tratamento. No contexto de um sonho mais extenso, essa senhora teve a impressão de ver diante de si sua única filha, de 15 anos, morta dentro de uma caixa. Ela se sentiu muito tentada a transformar essa visão onírica em objeção à teoria da realização de desejos. Pressentiu, porém, que o detalhe da caixa apontava o caminho para outra interpretação do sonho. Aqui tem uma nota de modo semelhante ao salmão defumado no sonho do jantar que não houve. Durante a análise, ela lembrou que, no encontro social, na véspera, eles haviam conversado sobre a palavra inglesa box e sobre as suas múltiplas tradições na língua alemã. Não vou nem falar esse nome aqui, porque, né, em inglês dá, isso daqui não dá não, mas caixa, camarote, baú, bufetada. Pan, foi sem querer ou quer falar? Eu queria falar, porque assim, ele faz a interpretação do sonho depois, né, dizendo que o que ela cogitou aqui era para ela descartar, mas eu fiquei pensando que também é relevante, né, tipo, essa segunda possibilidade que ela coloca, assim, né, de eu querer que o um tivesse ido no lugar do outro, porque eu amava mais. Até fiquei pensando, assim, que de repente, né, não, talvez eu não seguiria o mesmo caminho que ele, se ela apresentasse essa possibilidade. Acho que eu iria perguntar, assim, tá, mas como que você se sente de cogitar essa possibilidade, né, de querer que um morra no lugar do outro? Eu fiquei pensando nisso, porque você falou assim, olha a pessoa respondendo, né? Para mim, faz todo sentido. Sabe que eu acho, da outra vez eu tinha visto que esse capítulo estava quase acabando, e aí eu queria falar sobre isso, mas eu ia falar no final, mas a gente não sabe como é que vai ficar, né? Então vamos conversar sobre isso agora, porque na outra semana a gente discutiu bastante
em vez de ler. Mas, então, vamos falar disso nesse momento. Sabe uma coisa, Pan, que eu vejo, assim, que aqui... Primeiro ponto foi que eu pensei que ela estava dando um sonho e que ela já estava trazendo uma resposta, e assim como você, eu também iria por esse viés, mas ele coloca um dado aqui de que ele conhece a história. Então, o fato dele dizer que ele conhece a história inteira pode ser por isso que ele levou em consideração a história desse homem. E aí, por saber de um dado que a gente não sabia, ele foi para um outro caminho. Então, acho que tem esse ponto. Pode ser que seja isso. Mas hoje, quando a gente também pensa em questão de sonho, a gente trabalha na clínica com o paciente interpretando o próprio sonho. E a gente sendo só aquele que ouve e pontua uma coisa ou outra quando necessária. Aqui o Freud parece que abriu esse discurso dela por conhecer outros detalhes, e então fazendo com que ela tentasse associar para além daquilo que ela estava trazendo. Na clínica, a gente hoje faz um trabalho de que quem interpreta é o paciente. É ele quem traz, então a gente não traria um dado novo, trabalharia a partir daquilo que ele está trazendo. Eu não sei se consegui explicar assim bem essa linha de pensamento que eu tenho, e vocês me dizem se faz sentido, mas o que muda aqui na minha visão é o fato dele ter informações que a gente não tinha. Acho que por isso ele agiu dessa maneira. Faz sentido para pensar nisso? Faz sim, mas eu Peraí, ainda. eu estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo ela? Então, porque deu essa. Peraí, rapidinho. Ó, vou sair da sala e já entro, tá? Tá bom. Vocês estão me ouvindo? Sim. Para ver se agora dá. Tá vendo agora? Agora sim. Então, eu achei que faz sentido, mas eu ainda fico com a sensação de que ele desconsidera, sabe, a fala dela, do tipo, tá, você pensou isso é uma coisa extremamente relevante, porque, pô, você poder admitir, queria que uma pessoa morresse no lugar da outra, meu, é muito forte, né? Pra você falar assim, não, esquece tudo isso que você falou, vamos olhar pro outro lado, porque na verdade é outra coisa, eu pensei outra coisa, segue aqui meu raciocínio. Fiquei muito com essa sensação, sabe, que independente de ele saber do contexto da história dela, parece que ele pega a cabecinha dela e fala, tá, você tá olhando para cá, olha para outro lado. Uhum. Então, eu acho que só faria sentido fazer isso realmente conhecendo um dado da história que para ele tivesse muito claro, mas também não sei como que ele sabia dessa história e tal. Tirando esse dado, eu sou da mesma opinião que você. Eu seguiria por esse lugar. Para mim, me fez muito sentido pensar nisso, e principalmente pelo fato de que é ela que está atribuindo o significado ao sonho, e isso é muito relevante na clínica, não é a gente, acho que até por isso que tem uma ideia errada sobre interpretação de sonhos, né, porque não é a gente que atribui significado, quem atribui o significado é o paciente, as pessoas acham assim, sonhei com cobra, traição, mas aí é outra pessoa que está te dizendo aquilo, e não é isso que a gente faz em análise, porque não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então, sonhei com uma cobra. Então, tá bom, vamos falar sobre essa cobra. Eu sigo do mesmo lugar assim que você. Eu não acho que tinha que ter sido descartado, iria por esse viés, mas se era uma paciente que ele acompanhava, será que esse outro homem, será que essa situação já não tinha sido discutida antes e por isso ele levou por esse caminho? Mas aí a gente não tem como saber disso. Pensando especificamente neste recorte, me faz todo sentido o que você está falando e eu iria também por esse viés aí. Pode falar, Dália. Eu pensei, eu até coloquei aqui no chat, né? Eu pensei que ela podia ter sonhado, tipo, com uma lembrança do próprio Otto morto no caixão, no sentido de ir só por esse caminho do que ele falou, entende? Mas me parece que foi uma junção das duas coisas. A questão do rapaz, com também um desejo de que, na verdade, o outro tivesse morrido e não o Otto.
pensando assim, só pela vontade do rapaz aparecer, só pela impaciência, ela podia ter sonhado com algo que já aconteceu, mas talvez fosse difícil, e aí meio que uma mistura das duas coisas. Não sei se faz sentido para vocês, entende? Acho que poderia ser as duas coisas, né, Dani? As Exato. duas É isso. interpretações. As duas interpretações cabem, assim. Ela poderia ter sonhado com uma coisa que já aconteceu, vamos dizer, mas no desejo dela seria melhor, né, que tivesse sido o Cal ali que morreu e não o Otto. Então, acho que mistura essas duas coisas e acaba nesse sonho. É isso, assim, talvez ali para aquele contexto, porque ele já escutou da história, ele achou que não faria sentido, mas talvez fizesse sentido. E assim, né, também a gente não sabe se depois isso foi pontuado, se em algum momento ele também trabalhou isso. É aquilo, não tem como a gente, gente saber. Eu não sei se ele continua falando disso. Até eu queria ler até o final, porque é isso, eu não sei o que ele vai falar depois. exato, a gente não tem a gente tem esse recorte ali, né, dessa sessão. A gente não sabe se ele falou, olha, tem essa interpretação, mas também, Você né? falou isso. Eu acho assim, né? Vamos ver como é que isso daqui vai desenrolar. Mas eu ainda acho que isso que ela fala não tem que ser descartado. Mas pode ser os dois, pode ser que ela queria, já mostra isso, até porque quando a gente sonha, um sonho não traz só um conteúdo, ele pode trazer vários conteúdos. Então, pode ser que ela quisesse que isso acontecesse de novo, pode ser que ela quisesse que isso acontecesse, mas com essa outra criança, né, com o Carl, e que o Otto ainda estivesse vivo. Acho que pode ser um monte de coisa, mas a gente fica, e acho importante destacar isso, com o que o paciente ele traz. Agora, tem uma outra questão também que dá para trazer sobre isso. A gente fica com o que o paciente traz, mas não num lugar fechado de, isso mesmo, você queria que tivesse sido o Carl, não o Otto, então você sonhou isso. Não é papum. Ainda que a gente entenda que essa tenha sido uma interpretação interessante, o ideal aqui seria trabalhar sobre isso, né? Então, beleza, é essa a interpretação, é essa, mas vamos a fundo nisso e não deixar só como pronto, interpretamos e valeu, é isso mesmo, né? No trabalho de análise, a gente vai buscando aprofundar o máximo possível naquele contexto. Pode falar, Pan. E até juntando as duas possibilidades, né? O quanto que desejar a morte é de sobrinho, né? Isso. Desejar a morte do sobrinho também requer um tipo de acolhimento que talvez ela sentisse com esse professor, né? Juntando as duas coisas, assim, tipo, querer que um morresse e encontrar com esse professor talvez fosse, tipo, ter esse amparo por sentir isso. As Sim. duas coisas no mesmo sentido, talvez. E olha só, Pam, veja se faz sentido, porque eu ainda pensei numa outra via de interpretação. Vejam isso para vocês, vale. Mas a primeira coisa que ela fala, antes de dizer, né, será que eu queria que o outro morresse, ela fala lá da questão de, nossa, será que eu sou tão ruim assim de querer que a minha irmã perca, né, o único filho que resta? Só que o que acontece? É essa irmã que afastou ela do professor. Então, pode ser que também, sim, ela tenha desejado que a irmã perdesse mais um filho, como uma vingança. E aí não é que ela é ruim, porque a gente não trabalha com ser bom ou ser ruim, mas pode ser sim que ela em algum momento tenha desejado isso. E aí numa cena de morte de um filho, ela tem, se a gente for pensar então em realização de desejo, ela tem tudo. Ela se vinga contra a irmã, ela tem aquele sobrinho que morre e teoricamente o outro de volta, e ela teria esse acolhimento desse homem. Acho que nada pode ser descartado. Exato. É isso. Eu perdi quem eu amo. Você vai perder também. Então, eu não descartaria nada do que ela falou. Acho que teria que ir por partes. Mas não acho, e aí vamos ler aqui, vamos ver. Mas acho que ele não pode ter feito só um trabalho da interpretação de, é o homem. Tá, mas isso que ela está dizendo de querer que a irmã perca mais um filho, né? Que a irmã venha perder esse outro filho e dela querer de volta o outro sobrinho que esse morra, isso não pode ser descartado. Com certeza é um material muito rico para análise, né? Essa outra interpretação faz sentido para vocês? Só que aí
pensa, né? Sou eu, analista, dizendo que precisaria que ela chegasse também nesse lugar. Fica esse ponto, assim. E às vezes, para que ela chegasse nesse lugar, bastava que ele reproduzisse de novo essa fala dela. Mas você me disse, né, dessa questão, então, da sua irmã perder mais um filho. Vamos falar sobre isso? Não precisa que você diga, acho que sim, né? Mas aí a gente marca. Olha só, você também trouxe isso. Dá para ser trabalhado. Beleza? Vamos lá. Então, tem aqui as palavras e tal. A partir de outros elementos do sonho, conseguimos descobrir que ela havia adivinhado o parentesco entre a box inglesa e a busk, deve ser assim, recipiente alemã. E então se lembrou que a palavra busk era usada também como designação vulgar para o órgão genital feminino. Com alguma indulgência por seus conhecimentos de anatomia topográfica, pude então supor que a criança na caixa significava um fruto no ventre materno. A essa altura, ela não negou que a imagem onírica realmente correspondia a um desejo seu. Como tantas mulheres jovens, ela não ficou muito feliz quando engravidou e confessou repetidas vezes o desejo de que a criança morresse em seu ventre. De fato, após um ataque de raiva, durante uma cena violenta com o marido, ela começou a socar a sua barriga para acertar a criança. Deixa eu ver aqui o que vocês estão colocando no chat, peraí. Pri, do livro físico, a gente está na página 189. A troca do outro, nesse sentido, adquire um valor simbólico. É a forma como o sujeito negocia sua posição de desejo dentro da cadeia significante. Vemos aqui um lacaniano, né? Ao substituir um outro por outro no sonho, o sujeito está tentando reorganizar o lugar que ocupa no desejo do outro. É uma tentativa inconsciente de ressignificação. Sim, também. A criança morta era, portanto, realmente uma realização de desejo. A realização, porém, de um desejo descartado 15 anos antes. E não devemos nos surpreender se a realização do desejo não é reconhecida após tanto tempo. Muito havia mudado nesse interim. O grupo ao qual pertencem os dois últimos sonhos tem como teor a morte de entes queridos. Será examinado mais uma vez, quando considerarmos os sonhos típicos. Lá poderei demonstrar, com a ajuda de novos exemplos, que, a despeito do conteúdo indesejado, todos esses sonhos devem ser interpretados como realizações de desejos. Devo o seguinte sonho não a um paciente, mas a um jurista inteligente, conhecido meu. Foi-me contado com a intenção de impedir uma generalização apressada da minha teoria dos sonhos de desejos. Eu sonho, relata meu informante, que chego à minha casa na companhia de uma senhora. Lá encontramos uma carruagem fechada. Um senhor se aproxima de mim, se identifica como agente da polícia e pede que eu o acompanhe. Peço que ele me conceda um tempo para resolver alguns assuntos. O senhor acredita realmente que eu desejo ser preso? Certamente não, preciso admitir. O senhor sabe sob qual acusação o senhor foi preso? Sim, acho que foi por infanticídio. Infanticídio? Mas o senhor sabe que esse crime só pode ser cometido por uma mãe contra o seu recém-nascido? Isso é correto. Aí tem uma nota. Ocorre com frequência que um sonho é relatado de forma incompleta e que apenas durante a análise ressurge a lembrança dessas partes excluídas do sonho. Essas partes inseridas depois fornecem regularmente a chave para a interpretação do sonho. Adiante sobre o esquecimento dos sonhos. Em que circunstâncias o senhor sonhou? O que ocorreu na noite anterior ao sonho? Não quero falar sobre isso. Trata-se de um assunto delicado. Mas devo insistir, senão temos que desistir da interpretação do sonho.
Então, ouça, passei a noite não em casa, mas na companhia de uma senhora que significa muito para mim. Quando acordamos de manhã, ocorreu novamente algo entre nós. Depois, adormeci e sonhei o que lhe contei. Trata-se de uma mulher casada? Sim. E o senhor não deseja gerar um filho com ela? Não, não, isso nos denunciaria. Então, o senhor não pratica o coito normal? Eu tenho o cuidado de me retirar antes da ejaculação. Posso supor que o senhor executou essa proeza várias vezes naquela noite. E após a repetição, na manhã, não, não teve certeza absoluta de que foi bem sucedido? É bem possível. Nesse caso, seu sonho é a realização de um desejo. Ele o acalma, dizendo que o senhor não gerou um filho, ou que é praticamente a mesma coisa que o senhor matou a criança. Posso demonstrar-lhe facilmente os elos intermediários. O senhor deve se lembrar de que, alguns dias atrás, conversamos sobre as dificuldades conjugais e sobre a incoerência de se permitir segurar o coito de modo a impedir uma fertilização. Enquanto toda intervenção, depois que o óvulo e o sêmen se uniram e formaram o feto, é punida como um crime. Em seguida, lembramos a controvérsia medieval sobre o momento a partir do qual a alma passa a residir no feto, pois o conceito de assassinato se aplica só a partir desse momento. E certamente o senhor conhece também o poema lúgubre de Lenau, que equipara o infanticídio à prevenção da gravidez. Por acaso, pensei em Lenau esta manhã, curiosamente. Outro eco de seu sonho. E agora demonstrarei ainda a realização de um pequeno desejo secundário em seu sonho. O senhor chega à sua casa na companhia da dama. O senhor a leva para casa, quando na realidade o senhor passou a noite na casa dela. O fato de a realização do desejo, que representa o núcleo do sonho, se ocultar numa forma tão desagradável, pode ter mais de uma razão. Em meu ensaio sobre a etiologia da neurose de angústia, o senhor veria que considero coitos interruptos um dos elementos responsáveis pelo desenvolvimento da angústia neurótica. Isso condiz com o fato de que, após repetidos coitos desse tipo, permanece um sentimento desagradável que agora se insere como elemento na composição de seu sonho. O senhor recorre a esse mal-estar para encobrir a realização de seu desejo. Ainda não explicamos a menção do infanticídio. Como o senhor chegou a esse crime especificamente feminino? Devo confessar-lhe que, alguns anos atrás, eu me envolvi num assunto desse tipo. Eu era responsável pelo fato de uma moça tentar se proteger das consequências de uma relação comigo por meio de um aborto. Eu nada tinha a ver com a execução desse plano. No entanto, vivi bastante tempo na angústia compreensível de que isso fosse descoberto. Entenda, essa lembrança lhe forneceu um segundo motivo para que lhe fosse penosa a suspeita de ter realizado mal sua manobra. Um jovem médico que me ouvira contar esse sonho numa conferência sentiu-se tocado por ele, pois se apressou em usá-lo em seus sonhos, aplicando sua forma de pensamento a outro tema. Na véspera, ele entregara sua declaração de imposto de renda e o fizera de forma absolutamente honesta, pois pouco tinha a declarar. Então, sonhou que um conhecido seu saiu da reunião da comissão fiscal e lhe disse que nenhuma das outras declarações de imposto foi contestada, mas que a dele teria suscitado suspeitas generalizadas e que ele receberia uma elevada multa fiscal. O sonho é uma realização do desejo mal disfarçado de ser visto como médico de alta renda. E ele lembra a famosa história daquela moça que recebeu o conselho de não aceitar o pedido de casamento de seu pretendente, porque ele era um homem colérico e certamente a espancaria, uma vez casados. A resposta da moça foi: que ele me espanque logo. Seu desejo de se casar era tão intenso que ela estava disposta a aguentar as experiências desagradáveis previstas
e até as via como desejáveis. Tenso, né? Isso daqui já geraria bastante uma discussão sobre como a cultura imposta do casamento, de que você só tem valor se você casa, faz com que as pessoas aceitem relacionamentos que não são bons. É que esse não é o foco, né, aqui, da nossa discussão, mas não dá para deixar passar em branco que tem isso daqui, né? Não dá para gente ler e não falar nada sobre isso. Então, eu acho que é um excelente ponto de pensar que ainda hoje tem isso, essa cultura do casamento, cultura de valorização da mulher casada, faz com que muitas mulheres aceitem qualquer relação para ter uma relação. E aí, um outro ponto, agora voltando para isso de sonho, até o que a gente discutiu hoje também, que eu acho importante colocar, é que aqui a gente está vendo o Freud fazendo uma defesa sobre o sonho ser uma realização de um desejo. E aí, o fato dele fazer essa defesa traz muitos tipos de explicações, muitos detalhes sobre isso, o que seria diferente num ambiente de análise. Ali, diante de uma pessoa, você não faz tantas colocações, tantas explicações sobre aquele sonho. Aqui é uma exposição, ele vem querendo defender, é como se fosse um TCC, né? Ele está defendendo uma ideia, ele levanta uma hipótese e ele trabalha para defender isso. No ambiente de análise, a gente não está defendendo isso. Então, esse excesso de informações dadas sobre a interpretação do sonho não cabe em análise, cabe na defesa da tese dele. Só para trazer essa diferenciação, para não parecer que a análise se faz dessa maneira, né? Trazendo, então, tanta interpretação ali para um paciente. Os frequentes sonhos desse tipo, que parecem contradizer diretamente minha teoria, tendo como conteúdo a negação de um desejo ou a ocorrência de algo evidentemente indesejável, eu reúno sob a rúbrica de sonhos de contradesejo e vejo que podem ser reduzidos a dois princípios, um dos quais ainda não foi mencionado, apesar de ter um papel importante na vida e no sonho das pessoas. Uma força motriz desses sonhos é o desejo de eu estar errado. Olha aí, porque tantas explicações, né? Porque tantos sonhos ele traz aqui. Eles acontecem regularmente no curso de meus tratamentos, quando o paciente se acha em atitude de resistência em relação a mim. E posso ter certeza de que provocarei esse tipo de sonho quando explico ao paciente a teoria segundo a qual o sonho é a realização de um desejo. Aqui uma nota crescida em 1911. Semelhantes sonhos de contradesejo me foram relatados várias vezes nos últimos anos por ouvintes de minhas palestras, em reação ao seu primeiro contato com a teoria do desejo e do sonho. E aí tem um parágrafo acrescentado em 1914, mas acho que está mais abaixo. Ah, tá mais lá embaixo. Tenho a expectativa, inclusive, de que o mesmo sucederá a alguns de meus leitores. Logo frustrarão um desejo, um sonho, a fim de realizar o desejo de que eu esteja errado. Não a gente, né? Não a gente que idealiza ele, acha maravilhoso, sabe que ele está certo. O último sonho desse tipo, que pretendo comunicar, de um paciente em tratamento, demonstra o mesmo. Uma moça que, a fim de continuar o tratamento comigo, lutou muito contra a vontade de seus familiares e das autoridades consultadas, sonha. Em casa, proíbem de continuar a me ver. Então, ela apela a uma promessa que eu lhe fizera de, em caso de emergência, tratá-la de graça. E eu lhe digo, em questões de dinheiro, não posso fazer concessão. Realmente, não é fácil comprovar aqui a realização de um desejo. Mas em todos os casos desse tipo, encontramos, além desse enigma, ainda outro, cuja solução ajuda a solucionar o primeiro. De onde vêm as palavras que ela põe em minha boca? Evidentemente, jamais lhe disse qualquer coisa parecida, mas um de seus irmãos, e justamente aquele que exerce a maior influência sobre ela, teve a gentileza de dizer isso sobre mim. Peraí, rapidinho. Deixa eu ver aqui.
O sonho pretende, então, fazer com que o irmão esteja certo, e não só no sonho. Isso é o conteúdo de sua vida e a razão de sua doença. Um sonho, aí esse aqui é o parágrafo que ele colocou em 1914. Um sonho que, à primeira vista, apresenta os maiores desafios à teoria da realização dos desejos, foi tido e interpretado por um médico, August Stark, em 1911. Veja em meu indicador esquerdo um primeiro indício de sífilis na última falange. Talvez se desista da análise desse sonho, considerando que, fora o conteúdo indesejado, ele aparece claro e coerente. No entanto, se nos dermos ao trabalho de analisar, veremos que o afeto primário deve ser equiparado a prima affectio, primeiro amor, e que a úlcera repugnante se revela, nas palavras de Stark, como representante da realização de desejos carregados de grande afeto. O outro motivo, aí tem uma nota, foi acrescentada em 1909. O outro motivo dos sonhos de contradesejo é tão evidente que facilmente corremos o perigo de ignorá-lo, como aconteceu comigo mesmo durante muito tempo. A constituição sexual de muitos seres humanos traz um componente masoquista que desenvolve por meio da conversão do componente agressivo e sádico em seu contrário. Essas pessoas são chamadas de masoquistas ideais, quando procuram prazer não na dor física imposta a elas, mas na humilhação e tortura psíquica. Compreendemos de imediato que podem ter sonhos de contradesejo e desprazer, mas que nada mais são do que realizações de desejos para elas, a satisfação de suas tendências masoquistas. Incluo aqui um sonho desse tipo. Um homem jovem que, em sua juventude, torturou muito seu irmão mais velho, pelo qual sentia uma atração homossexual, tem agora, após profunda transformação de caráter, um sonho que consiste em 3 partes. 1. Como seu irmão mais velho, o espicaça. Espicaça, sabem o que é? Não? Deixa eu procurar aqui, peraí. Espicaça. Furar muitas vezes e em muitos lugares com o bico. Furar repetidamente ou picar com instrumento agudo. Tipo ser machucado, né? 2. Como 2 adultos se acariciam com intenções homossexuais. 3. O irmão vendeu a empresa cuja direção ele reservara para o futuro. Deste último sonho, ele desperta com sentimentos mais penosos. Mesmo assim, trata-se de um sonho de desejos masoquistas, cuja tradução poderia ser: eu bem que mereceria se meu irmão realizasse a venda, como castigo por todas as torturas que aguentou de mim. Espero que os exemplos acima bastem por hora, e até surgirem novas objeções para tornar crível que também os sonhos com conteúdo penoso podem ser interpretados como realização de desejos, que tem uma nota acrescentada em 1925. Chama atenção para o fato de que esse tema ainda não está encerrado, e que trataremos dele mais adiante. Ninguém verá como acaso o fato de que, na interpretação desses sonhos, sempre deparamos com temas sobre os quais não gostamos de falar ou pensar. O sentimento penoso provocado por esse tipo de sonho deve ser simplesmente idêntico à aversão que pretende, na maioria das vezes com êxito, impedir-nos de tratar ou contemplar esses temas, e que precisa ser superada por cada um de nós quando nos vemos obrigados a abordá-los. Esse sentimento de desprazer que retorna no sonho não exclui, porém, a existência de um desejo. E aí também é uma coisa que a gente já falou nos encontros anteriores e que vale aqui. Não é porque uma coisa gera um desprazer que ela não seja um desejo. Existem em cada ser humano
desejos que ele prefere não comunicar a outros e desejos que ele próprio não quer admitir. Pois é. Por outro lado, vemos-nos autorizados a estabelecer um vínculo entre o caráter de desprazer de todos esses sonhos e o fato da deformação do sonho, e a concluir que esses sonhos são tão deformados e a realização do desejo se disfarça neles a ponto de ficar irreconhecível, justamente porque existe uma aversão, uma intenção de reprimir o tema do sonho ou o desejo extraído dele. A deformação do sonho se revela, portanto, como um ato de censura, realmente. Sabe que também, além disso daqui, né, de deformação, eu fiquei pensando na deformação também, que muitas vezes vem na análise, mas não do sonho. No discurso, a pessoa começa, já dei esse exemplo também, né, a pessoa começa falando, sei lá, da bola azul, e aí tu pensa, tá, mas e aí, o que tem por trás dessa bola azul? E aí, no final, faltando 3 minutos para acabar a sessão, tu pega aquilo e fala, então, mas a bola azul foi a bola azul que tu brigou lá na infância, nanana. E aí você constitui todo um caminho e a pessoa fala, nossa, então era disso que eu estava falando? Né? Porque tem, né, gente? Tem sessão assim que você fala, meu, é isso, psicanálise é isso, olha só, tentou resistir, achou que estava abalando na resistência, né? Achou que estava como? Fugindo de si mesmo e não se achando. E aí a gente vai lá e, olha só, isso daqui é isso daqui. Deixa eu ver o que a Pan colocou aqui. Lembrei de uma frase que a Ana Sui coloca em A Gente Mira no Amor, Exceto na Solidão, que é: aquilo que não encontramos pela via do prazer, encontramos pela via do sofrimento. Nossa, real. A gente encontra, né? Olha, se tem uma coisa que a gente faz é encontrar as coisas, de fato, independente da via, a gente vai se deparar com elas. Pode tentar resistir, né? Pode fazer o que for, mas tu vai se dar de cara com você mesmo. Eu lembro muito de uma frase que eu ouvi em análise e, nossa, nunca esqueci da pessoa dizendo: aí teve um dia que eu percebi que aonde eu fui, eu tava. Olha só. É muito isso, que assim, fugiu para 387 lugares diferentes. Até que parou de fugir porque viu que se levava para todos eles, né? Não ia mudar saindo do lugar. Lugar físico, tá? Não estou dizendo de uma relação, porque às vezes sair de um lugar simbólico muda tudo, né? Eu estou dizendo agora de uma fuga mesmo, de um lugar físico. Você pode morar em 50 casas diferentes. Não é isso que vai te fazer mudar. Você pode morar em 1000 países diferentes. Não é isso que vai te fazer mudar. Muito mais. Mas levaremos em conta tudo que a análise dos sonhos do desprazer revelou se alterarmos a nossa forma, que pretende expressar a natureza do sonho da seguinte forma: o sonho é a realização disfarçada de um desejo suprimido, reprimido. Aí tem uma nota acrescentada em 1914. Um dos grandes escritores vivos, que, como fui informado, nada quer saber de psicanálise e interpretação dos sonhos, encontra uma fórmula quase idêntica para a natureza do sonho: surgimento indevido de desejos de anseio suprimido sob nome e aparência falsos. Spitler, 1914. Essa daqui, acho que são várias notas, são, né, do mesmo. Então, acrescentado em 1911. Antecipo-me aqui que Otto Rank, que ampliou e modificou a fórmula básica acima. O sonho apresenta normalmente como realizados na base e com a ajuda do material infantil sexual reprimido, desejos atuais, e em geral também eróticos, de forma mascarada e com roupagem simbólica. Aí outra acrescentada em 1925. Em lugar algum, eu disse que adotei essa fórmula de Henke. A versão mais sucinta apresentada no texto parece-me suficiente, mas o fato de eu mencionar essa modificação de Henke já bastou para render à psicanálise a acusação, repetidas inúmeras vezes, de que ela afirma que todos os sonhos têm conteúdo sexual.
Se entenderem essa frase de maneira como deve ser entendida, ela apenas demonstra a escassa responsabilidade que os críticos costumam ter em sua função e com que facilidade os adversários gostam de ignorar as afirmações mais claras quando estas não se prestam à sua tendência agressiva. Pois poucas páginas acima eu havia mencionado as múltiplas realizações de desejos nos sonhos infantis. Fazer uma excursão por terra ou uma viagem marítima, recuperar uma refeição perdida e etc. Em outros lugares, tratei dos sonhos de fome, dos sonhos instigados pela sede, pelo estímulo à excreção, dos sonhos de comodidade. O próprio Henk não faz uma afirmação absoluta. Ele diz, e, em geral, também desejos eróticos. E isso é algo que podemos confirmar para a maioria dos sonhos dos adultos. As coisas mudam se usarmos o termo sexual no sentido, hoje corriqueiro da psicanálise, de Eros. Mas os adversários dificilmente tiveram em vista o interessante problema de se todos os sonhos são criados por forças instintuais libidinais, em oposição a destrutivas. O leitor deve ter presente aqui, em outras passagens, esse aqui é outro. É impossível, quando a gente lê as notas de rodapé, não ler com uma entonação de, viu? Olha só o que vocês não estão entendendo, né? A gente sente a raiva dele, né? Que ler Freud é muito uma questão também do tom, né, gente? A gente passa ele pelo tom. Não dá para não ler com deboche, né? Vocês leem assim também? Quando eu leio com vocês, ainda me controlo. Quando eu leio sozinha, ainda tenho né, toda uma entonação, entendeu? Para sentir aqui o negócio. Não sou doida sozinha, né? Vocês riem também, vocês têm também esse de, cara, é isso mesmo, boa, né? A gente quase fala, como que é divo, sensato. Ô, Bruna, vai anotando no cantinho, né? Tem uns livros meus que tem umas anotações tipo, fofo, isso aí. Tipo, kkk, né? Tem aqui, maravilhoso, a gente tá conversando com ele aqui, entendeu? É todo um negócio. E aí, eu acho que tem o que eu mais gosto de ler Freud, que para mim, ele assim, é imbatível, é na questão de que você se sente conversando com ele. Meu, o cara tem um dom de trazer a coisa pro agora, de uma conversa. É impossível ler Freud e não se sentir conversando com ele. Se vocês não sentirem isso ainda, comecem a usar a entonação. Comecem a fazer um ritual, entendeu? Para ler Freud, de entrar na vibe, sentir a raiva, sentir toda a coisa ali do momento. Vai parecer que vocês estão conversando com ele. Parece que a gente se encontrou assim, ó. Conversar. Nossa, ele é demais, né, gente? Na verdade, vocês sabem que, assim, é a única pessoa que eu me permito idealizar mesmo. Não vem falar mal do Paco, que é assim. Não tô nem aí. Mas uma coisa agora, falando sério, que ele coloca aqui, que a gente tem que levar também em consideração, ele fala aqui da questão dos críticos só lerem aquilo que eles querem ler. E aí tem muita gente que fala mal da psicanálise e fala, então, lindo, quantos textos de Freud você já estudou na vida? É assim, ler uma frase de efeito e dizer que, não, a psicanálise não funciona, mas você já parou para estudar? Não, né? Não, então não pode falar. Mas a galera fala porque elas só querem ver aquilo que elas querem ver, ponto. Bom, agora só restam apenas os sonhos de angústia, aí que tem aquela nota. O leitor deve ter presente, aqui em outras passagens, que o termo alemão Angst pode significar tanto angústia quanto medo. Como subtipo especial dos sonhos de conteúdo penoso, cuja interpretação como sonhos de desejos encontrará pouca aceitação entre as pessoas não esclarecidas. Mas posso lidar brevemente com os sonhos de angústia. Não é um aspecto novo dos problemas oníricos que nele se manifesta. Trata-se antes da compreensão da angústia neurótica em si. A angústia que sentimos no sonho apenas aparenta ser explicada pelo conteúdo do sonho. Quando submetemos o conteúdo do sonho à interpretação, percebemos que ele não justifica a angústia onírica melhor do que, por exemplo, a representação ligada à fobia justifica a angústia da fobia. É correto, por exemplo,
que podemos cair de uma janela e por isso temos motivos para ter certos cuidados à janela. Mas isso não explica por que, na respectiva fobia, a angústia é tão grande e persegue o paciente muito além do que suas causas justificariam. O mesmo esclarecimento mostra ser tão válido para a fobia quanto para o sonho de angústia. Nos dois casos, a angústia está apenas juntada à representação que a acompanha e provém de outra fonte. Aqui é importante pensar sobre isso nos casos, então, de fobia, essa última frase aqui, né? Circulem, pensem sobre isso. Devido a essa ligação íntima entre a angústia do sonho e a angústia neurótica, preciso, na análise da primeira, remeter à segunda. Num pequeno ensaio sobre a neurose de angústia de 1895, afirmei que a angústia neurótica provém da vida sexual e corresponde a uma libido desviada de sua destinação, e que não chega a ser empregada. Desde então, essa fórmula tem se revelado cada vez mais sólida. Dela, podemos deduzir a tese de que os sonhos de angústia são sonhos de conteúdo sexual, cuja libido foi transformada em angústia. Mais adiante, teremos a oportunidade de reforçar essa afirmação mediante a análise de alguns sonhos de pacientes neuróticos. E em minhas tentativas de me aproximar de uma teoria do sonho, voltarei a falar sobre os determinantes dos sonhos de angústia e sua compatibilidade com a teoria da realização de desejos. Vamos ficar por aqui hoje. Deixa eu marcar. E aí a gente começa na página 198 com o material e as fontes do sonho. Beleza? E todas as vezes que a gente lê, claro que eu sei que tem gente de diferente momento aqui do percurso, né, de psicanálise, então só para colocar aqui, quando ele coloca da neurose de angústia, ela provê da vida sexual, é sempre daquele lugar, é da vida sexual e não da vida erótica. A galera confunde sexualidade, né, ainda nesse momento, assim, os leigos, mas quem está começando, às vezes, também ainda não conseguiu compreender, porque é difícil a gente separar, né, o que é sexual do que é erótico, quando está no começo do percurso, a coisa fica um pouco bagunçada, até você, de fato, ter uma compreensão sobre isso, vão-se muitos textos, né, muitas discussões. Então, todas as vezes que a gente lê sobre a vida do paciente, vida sexual, é no termo mais amplo do que significa sexualidade, né, e não nesse lugar do erótico, beleza? Até quinta, obrigada pela companhia, um beijo, até mais.